4x. vida espiritual Tocar mesmo, 2 vezes. a gente evoluiu, a gente buscou 2,5x. mais, 4x. participou mais, né? Mesmo nas dificuldades, a gente participou, foi um ano que a gente participou muito, de muita coisa, junto com os irmãos. E eu também, na área do trabalho, 4x. eu quero falar para vocês 4x. que a gente precisa 4x. estar sempre disposto às mudanças que acontecem. Porque se a gente apegar muito certas coisas, a gente vai sofrer muito. Esse ano, para mim, está sendo que foi várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Teve um outro problema lá do dinheiro, que eu até comentei aqui, né, que foi resolvido. Mas junto com isso estava andando uma outra coisa que é relacionada ao trabalho. Eu trabalho no estado, eu não sei se quem sabe, foi um sonho entrar no estado e básico, né? Foi um sonho conquistado, projetei, estudei, orei, abri mão da aposentadoria para entrar no estado. Então, assim, se eu tivesse apegado ao estado, ao IPASGO, quando um cargo de auditora que eu tenho lá, que eu tinha, né? Lá, esse ano teria sido terrível. Por quê? Porque veio várias mudanças. Esse ano foi um ano que eu não sei nem quando começou, que eu ouvi falar que iria 2,7x, 4x, encerrar o IPASGO, ele ia mudar de personalidade jurídica, e isso durante esse ano foi acontecendo, irmãos. E eu realmente agora, essa semana, realmente, o IPASGO já tinha mudado, ele já era um serviço social autônomo, agora, contra instituição, e a gente estava num período assim, nem servidor, nem não era servidor, assim, nem empréstimo consignado a gente não estava fazendo. Só para vocês verem que estava uma situação aleatória, assim, bagunçada realmente, mas eu percebo que mesmo diante dessas incertezas que a gente estava tendo, que eu só via comentado no grupo, ninguém sabia de nada, a gente estava em paz emprestado, esperando para resolver a nossa situação, para onde a gente vai, que cargo que eles vão encaixar para a gente virar, porque um cargo passou para outro. E aí, isso tudo acontecendo, irmãos. Então, a minha vida profissional bagunçada de todo jeito, de todas as incertezas. Mas, assim, eu percebo quanto eu confiei nesse período em Deus e fiquei em paz, tranquilidade. Eu senti que eu fiquei tranquilo em relação a isso, confiando que Deus está no comando de tudo. E que o que for para ser, Ele está no comando e isso vai acontecer. E aí, agora essa semana, ele votou na Assembleia, agora a gente já deu cargo na saúde. Essa semana votou, e a gente vai para a saúde a partir de 1º de janeiro. 1º de janeiro, aí quando o cargo, agora a gente já é da Secretaria de Saúde a partir de 1º de janeiro. E aí a gente ainda não sabe para onde vai. Aí, assim, dentro da Secretaria de Saúde, porque eu vou para a Secretaria de Saúde, não sei para onde. E aí, junto com isso, eu até conversei com o pastor, um desejo meu de ir para o HPM, trabalhar lá. Mas é igual eu falei para o pastor, está nas mãos do Senhor. Se for para ser, vai ser. Se não for, porque não é para ser lá. Né? Também estou tranquila, não tive resposta. Às vezes fico um pouco assim, ansiosa para saber, 4x. mas nada em sofrimento 4x. tremendo. 2,2x. Se a gente não buscar essa 2,2x. 3,6x. 4x. A gente sofre demais, porque às vezes está no nosso controle certas coisas, e igual isso tudo mudando, e eu sem saber, mas assim, eu não perdi noites de sono por causa disso. E eu poderia, se eu não tivesse com essa fé, que o Deus está cuidando, eu estaria sofrendo muito, porque foi um sonho. Conectar a uma rede Wi-Fi aberta. 13 anos, voltar. eu estou lá. Mas assim, junto com isso, vem a alegria de que até pouco tempo, eu sei que eu servi muito lá. Eu atendi mais de 10 mil pessoas. Agora você pensa, né, no total, é muita gente que passou por mim. E
que o que eu tinha para fazer lá, eu fiz. Eu dei o melhor de mim lá. E aí, pouco tempo atrás, eu tinha orado muito no período que eu fiquei doente, e a gente ora e esquece, né? Mas eu não esqueci. Eu orei a Deus, eu estava num período que eu não queria voltar a trabalhar, e eu fiquei orando e pedindo a Deus. 12 novas mensagens. 12 novas mensagens. Quando eu passei a trabalhar em teletrabalho, que é trabalhar de casa, muitas pessoas podem falar assim: ah, está muito confortável, maravilhoso. Mas para mim, fisicamente foi confortável, mas não foi a melhor experiência, porque foi um período que eu fiquei só de frente com o computador. E eu gostaria de ver gente, de atender, é olhar nos olhos. É uma pessoa chegar para mim, eu sou assistente social, chegar para mim e eu poder conversar com aquela pessoa e dar um abraço que seja, porque às vezes ela precisa só daquele abraço. E dentro, e no computador a gente não pode fazer isso. E isso eu senti muita falta, então eu orei muito a Deus que eu não queria ficar, eu tenho que esperar uns 6 anos ainda para aposentar, nessa mesma profissão, desse mesmo jeito. E aí Deus fez, mudou tudo. E eu não estou mais em paz. Então, assim, por isso que eu sei que é o agir de Deus. Eu sei que várias pessoas ficaram tristes. Teve uma pessoa que até me infartou nesse período de tristeza mesmo, que foi muito triste para quem estava lá mais de 20 anos. Mas, assim, na minha vida eu vejo o quanto é Deus agindo, porque eu falei muito que eu queria ficar daquele jeito. E agora as coisas mudaram. E eu ainda falei mais, eu falei assim, eu fiquei assim, para ficar desse jeito, 6 anos, sem entender um propósito que eu estou fazendo, eu prefiro sair do estado. Eu deixar o meu concurso e abrir mão. Eu prefiro fazer isso. Eu não sou pegada a isso. Se precisar deixar o cargo público, eu deixo. Porque do jeito que eu entrei, eu posso passar em outro se eu quiser. Eu acredito nisso. Amém. Mas aí eu falei assim, se for para ficar desse jeito, 6 anos trabalhando sem sentido, você ficar atrás de um computador com um sacrifício que você não entende o propósito. Quando eu era presencial, eu entendi o propósito. Todos os dias eu entendia. Porque aquela pessoa que passava por mim é porque Deus queria que eu atendesse ela e fazia sentido. E lá de trás do computador eu não percebia assim. E aí aquilo me angustiava. E eu falava assim, não, então eu prefiro sair. E eu quero essa resposta de Deus. Porque se eu também... Ou eu vou para um lugar que eu encontro um sentido e vou fazer aquilo que eu sei que eu tenho habilidades que Deus colocou em mim para fazer, ou eu vou sair. E eu preciso entender se é isso que Deus quer. É que eu saio para fazer outra coisa. E aí agora eu estou nesse caminho para entender que eu ainda não sei. Que eu ainda estou aí sem saber para onde eu vou. Porque se for para mim ficar em algo que eu vou ter que ir contra a minha fé, eu também abro mão, eu não fico. Então, assim, vocês sabem que dentro da saúde aí que tem, né? São pessoas que estão misturando cristianismo com marxismo, a nossa área profissional, principalmente serviço social. E assim, eu vou sofrer muito se eu pegar, porque hoje para mim é muito claro essa questão que não tem como misturar as duas coisas. Ou você é cristão ou você é essa outra linha. E eu não quero mais essa outra linha. Então assim, eu Amém, glória a Deus. Irmãos, é para dizer assim que a gente precisa ter essa fé em Deus que Ele está no controle. Apesar de todas É verdade, o Senhor está no controle. Ele está no comando. E isso nos traz essa paz. Porque só estou tendo essa paz de dormir, porque o que me atrapalha dormir é dor. Mas isso não. Eu consigo deitar e dormir como se não está acontecendo nada. Então, eu estou em paz com isso. Então, eu deixo mensagem para os irmãos buscar a cada dia essa paz. Essa paz que, apesar das tribulações, a gente dorme, a gente come, a gente vive. Né? Apesar das dificuldades, a gente precisa caminhar. A gente não pode deixar as dificuldades fazer com que a gente deixe de viver. Porque se a gente deixa de viver, a gente vai ficar na linha de sobreviver. E que é diferente de viver. A gente precisa viver. Viver com propósito, fazendo valer a pena cada minuto que estamos aqui.
porque é muito pequeno esse tempo para a gente desperdiçar só sobreviver. Então, assim, é essa mensagem que eu deixo. Falo muito, né, irmãos? Falo, mas é isso. Estou muito feliz também que estou conseguindo uma cadeira que fique em pé, irmãos. Ai, mas é uma alegria, tanta coisa, né, que a gente quer compartilhar também, assim, tantas coisas maravilhosas. Daqui uns dias vocês vão ter vídeo. Vou fazer Sem marcador. vídeo aí, Botão. né? Janela câmera. As pessoas não fazem nem ideia.